Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O que eu fiz para merecer isso? Você já fez essa pergunta? Ao passar por alguma situação difícil? É muito comum ouvir esse tipo de questionamento. E sendo sinceros, talvez a maioria de nós já fez essa pergunta em algum momento de crise. Os apóstolos de Jesus fizeram uma pergunta parecida ao ver o sofrimento de outra pessoa. Diz em João capítulo 9, versículos 1 e 2, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? A pergunta deles apresenta o outro lado da moeda de uma das doutrinas mais difundidas atualmente, a teologia da prosperidade. Se fidelidade ao Senhor garante o fim de sofrimento nesta vida, como sugere o lema de algumas igrejas, o sofrimento não seria prova de pecado? Com certeza, o sofrimento nesta vida está vinculado ao pecado. Dores e até a morte se tornaram realidades humanas por causa do pecado do primeiro casal. E alguns pecados trazem consequências diretas sobre o pecador ou sobre pessoas afetadas por suas transgressões. Mas não devemos concluir que todo sofrimento seja prova do pecado do sofredor. A resposta de Jesus à pergunta dos apóstolos, dada antes de curar o cego, esclarece. Diz João 9, versículo 3, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É claro que Jesus não está declarando que os pais eram perfeitamente sem pecado, mas que não houve pecado que trouxe esse sofrimento para o filho que nasceu cego. Sofrimento nesta vida pode ser consequência do nosso próprio pecado. Se for o caso, devemos nos arrepender. Mesmo quando não conseguimos identificar nenhum motivo específico, devemos aproveitar as provações na vida para nos aproximar de Deus e confiar mais nele. Tiago ensinou isso em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, e Paulo também, em 2 Coríntios 12, versículo 10, falou da sua dependência em Jesus, em reconhecer suas próprias fraquezas. Como Jesus ensinou na conversa com os apóstolos, nosso sofrimento pode ser uma oportunidade para manifestar as obras de Deus. Naquele caso, Jesus realizou a obra de curar o cego. Deus ainda pode aliviar o nosso sofrimento. E quando Deus não oferece alívio, como foi o caso do espinho na carne de Paulo, ele ainda pode manifestar suas obras. Paulo aprendeu a depender mais do Senhor. Nós podemos e devemos aprender a mesma lição. Jesus disse que a morte violenta de Pedro serviria para glorificar a Deus. João capítulo 21, versículo 19. Nosso sofrimento, até nossa morte, pode também honrar o Senhor. Ao enfrentar as injustiças e angústias nesta vida, vamos parar de perguntar o que eu fiz para merecer isso e aprender a fazer uma afirmação da nossa fé. Mesmo se eu não conseguir enxergar como, eu sei que Deus será glorificado. Você conseguiu responder a pergunta de ontem? Deus mandou fazer os móveis sagrados conforme havia mostrado para Moisés. Onde? Alternativas: A, no Egito, B, na beira do Mar Vermelho, C, no monte, ou D, na sua tenda. A resposta certa, ele mostrou esse modelo no monte, conforme diz Êxodo capítulo 25, versículo 40, capítulo 26, versículo 30, capítulo 27, versículo 8, que Deus falou para fazer essas coisas como lhe foi mostrado no monte.
E a pergunta de hoje: Paulo foi mordido por uma serpente em qual ilha no mar Mediterrâneo? Alternativas: A. Chipre, B. Sicília, C. Malta ou D. Creta. A resposta vem no final do próximo episódio. Sofrimento faz parte da vida de todos os seres humanos. E para nenhum de nós é motivo de virar as costas para Deus. Nos momentos bons da vida, nos momentos mais difíceis da vida, Deus é bom. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.